Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um programa de roda de conversa, uma rede de apoio à comunidade escolar, com iniciativa da Creche Escola Sagrada Família. Hoje vamos ter a satisfação de receber a professora e neuropsicopedagoga Gláucia Gonçalves. Obrigado, Gláucia. Eu que agra Vamos falar sobre a importância da neuropsicologia no dia a dia da criança com a escola e a família. Um dado que tem sido muito debatido nos dias de hoje entre relações das escolas com as famílias, nas reuniões de pais e com profissionais da área de saúde. Então, quero primeiro começar a perguntar à professora, explica para gente o que é a neuropsicopedagogia, para que os pais e os educadores possam entender de fato essa função, como funciona e esse contexto no dia a dia. Vamos lá, primeiro eu quero agradecer o convite, né, muito obrigada mesmo por estar aqui participando e compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês, né. O que que acontece, a neuropsicopedagogia, o nome já é grande, né, de primeiro a gente assusta um pouco, É. até no falar e no ouvir, né, mas é algo muito simples. A neuropsicopedagogia, ela é uma área que envolve 3 espaços, né, que é a neuro, que vem da neurociência, né, o estudo do cérebro, Uhum, a psico, que são os comportamentos, as emoções, e a pedagogia, que vem da aprendizagem. uhum, Então a neuropsicopedagogia, ela envolve, a gente observa o indivíduo em todos os aspectos, né, tanto na psico, quanto na neuro e quanto na aprendizagem. Em que momento que ela entra dentro do contexto escolar, né. Nós, enquanto neuropsicopedagogos, nós auxiliamos os professores em sala de aula, né, junto, né, em conjunto, criando estratégias, né, para que aquela criança ela se desenvolva da melhor forma possível dentro do ambiente escolar. Tá, então a gente monta, né, as crianças participam de um processo de avaliação, né, vindo da queixa, geralmente vem de uma queixa da escola, ou familiar também, quando é observado isso em casa, e a gente, após essa avaliação, a gente monta um plano de intervenção para trabalhar as dificuldades dessa criança que ela tem apresentado na escola. perfeito. Bem, com um nome tão grande e com tantas situações, Sim. uma pergunta básica, né? Diante de todo esse contexto, todos esses profissionais envolvidos, né? Porque independente de ter esse segmento que se atua, nós temos o desdobramento desses profissionais, né? Como o pessoal o psicopedagogo, né? O próprio pedagogo, o psicólogo, como você falou. Na hora que isso chega efetivamente para a escola, quem deve dar o laudo efetivamente de orientação para a escola sobre o que precisa ser feito com aquela criança que precisa de uma atenção específica na área pedagógica? Então, os profissionais de saúde, né, que é o neuropsicólogo, é o fonoaudiólogo, dependendo da necessidade que essa criança Uhum, precisa, né, o neuropsicopedagogo, a gente monta, né, a gente faz uma hipótese diagnóstica. Dentro dessa hipótese diagnóstica, né, juntando com todos esses profissionais da saúde, é levado ao médico, e o médico é que é responsável por fechar o laudo. uhum, Tendo esse laudo em mãos, né, que eu costumo dizer que o laudo, ele é o caminho, né, ele mostra a direção da onde a gente tem que seguir. O uhum, caminho, o percurso, quem vai percorrer somos nós, enquanto, equipe, né, de multidisciplinar, como professor em sala de aula, equipe pedagógica da escola, uhum, e os profissionais de saúde, que é o neuropsicopedagogo, o fonoaudiólogo e o psicólogo, né, uhum. dependendo da necessidade, não são todos, né. Perfeito. Então, quem direciona mesmo, mostrando a gente o caminho que a gente deve seguir, é o médico, tá? Tá. Somente o médico. Então é importante, pai, responsáveis, o laudo precisa ser dado por um médico, tá? Então, nós vamos receber as orientações de todos os profissionais que acompanham os alunos que precisam de qualquer tipo de apoio, né? Deixando também claro que a posição da escola é quem traça o planejamento pedagógico sobre essas orientações que vêm desse profissional. Então, às vezes, existem certas inseguranças por parte das famílias quando querem impor à escola o formato de trabalhar. Inclusive, professora, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, né? A que ponto o profissional pode ou deve interferir na decisão pedagógica a ser tomado dentro da escola com aquela criança,
baseado nas informações que recebe. No caso, as adaptações que ela pode fazer Exatamente. dentro de sala de aula, Exato. né. O professor ele pode adaptar qualquer situação de sala de aula? Ele pode, Sim. tá. Ele pode, por exemplo, percebendo a necessidade daquela criança, de uma dificuldade demonstrada, ela pode puxar essa criança, né, colocar essa criança mais próximo dela no quadro, Uhum. ou mais próximo dela mesmo, né. Uhum. Ela pode, se aquela criança é hiperativa, não para quieta, ela pode amarrar uma corda ou uma borracha na cadeira para aquela criança ficar em movimento. Ela pode trabalhar com mais recursos visuais, ela pode ajustar, ela pode Uhum. adaptar. Uhum. Mas quando a adaptação é curricular, aí já muda, porque aí é uma adaptação que você precisa alterar questões na prova, Certo. né. E Uhum. isso aí já não cabe ao professor fazer sem um laudo, porque Sim. aí ele precisa ter um norte do que ele Uhum. precisa fazer. Uhum. Uhum. E aí o laudo ele vem junto com a equipe multidisciplinar, dar esse direcionamento para o educador, para o professor, Perfeito. Uhum. entendeu. Então o que ele pode fazer é isso, ele pode ajustar, mas ele tem o limite dele, ele não pode Uhum. passar disso, Perfeito. entendeu. Isso é importante formar, porque alguns profissionais não têm conhecimentos pedagógicos, né? Uhum. Eles vão dar os seus pareceres dentro das suas áreas de atuação. E às vezes falta esse complemento da experiência do professor, Sim. né? Então, obviamente, essas adaptações são sempre feitas em cima dessas avaliações que chegam e às vezes com poucos profissionais, porque muitos não apresentam uma rede completa de multidisciplinar, né? Geralmente é um especialista ou outro, e sempre fica faltando algumas informações para que fique mais fácil para a escola trabalhar, né? Agora, Arthur, você tocou num ponto aí que eu acho importante falar uma coisa. Quando a gente fala de adaptação escolar, é fácil a gente fazer essas adaptações, dependendo do contexto, né, da Uhum. criança, mas é importante também os pais entenderem que eles precisam ajustar muitas coisas dentro de casa, Sim, né. Outra coisa, quando a fundamental gente isso. justamente, quando a gente faz uma avaliação neuropsicopedagógica, e já aconteceu isso dentro do consultório, eu posso trazer com Uhum. propriedade, os pais, eles pegam aquele relatório, aí muitos deles nem chegam a levar ao médico, Uhum. né. Então eles querem que a escola façam as adaptações necessárias, mas não querem prosseguir com o atendimento, com o que a criança realmente precisa. Uhum. Então, se ela pega aquele laudo, né, laudo não, desculpa, hipótese diagnóstica, leva até a escola e quer que a escola resolva, mas não dá continuidade, a gente está prejudicando essa criança, entende? Então, a criança precisa ter, fazer o plano, a avaliação, mas ela precisa continuar com o plano de intervenção, que é o mais importante. Uhum. A avaliação, ela só nos dá o norte, o que que é, qual é a dificuldade, a gente investigou, a gente identificou. E agora, qual é o próximo passo? A gente precisa intervir, a gente precisa Uhum. tratar nessa criança a dificuldade dela. Isso não acontece só dentro da escola. A gente não faz adaptações e acabou, né, tem todo um planejamento para trabalhar aquilo naquela criança, então isso é muito importante. E muitos pais fazem isso, coloca lá o laudo embaixo da gaveta, né, dentro da gaveta, e quer que a escola toma o partido de resolver o problema, não é assim que funciona. Então, é muito bom você ter falado isso, porque acontece muitas vezes, né? Uhum. E nós conhecemos muitas histórias em muitas escolas, enfim, pelo Brasil todo. E aí o que acontece é que a gente costuma também citar, algumas pessoas que conversaram comigo, eu já falei sobre isso, a escola faz todo um trabalho em cima, mesmo que não seja o laudo final, mas o documento de orientação dado por um profissional, dentro daquilo que se entende que seria o melhor para a adaptação da criança. A criança não fica sem adaptação, mas tem muitos pais que chegam na escola achando que a escola tem que fazer o que eles acham que está certo, o que já cria um conflito diretamente, né? E ao ponto que eu dou o exemplo que você não chega no consultório de um médico falando como ele tem que te atender. Você não chega numa empresa falando como ela vai ter que trabalhar para servir você da melhor forma. Então, cada um tem a sua regra. E isso precisa ser respeitado. É óbvio que nós estamos falando ali do bem mais precioso de todo mundo, né? Nossos filhos não tem nada que se compare a essa importância, mas a escola também está comprometida dentro desse contexto. Uhum. E aí, quando falta essa complementação, e a gente geralmente pede, algumas pessoas se ofendem. E aí eu costumo dizer que a escola está lá para socializar a criança, em todos os sentidos. Só dele estar numa turma, ter que conviver, dividir, compartilhar, entender, se frustrar,
faz parte do desenvolvimento, do crescimento da criança. E a gente pergunta: "E quando chega em casa, como é que é?" É tudo para a criança? É na hora que a criança quer? A criança não pode ser frustrada? A criança não pode ser, eh, levada dentro de um limite que hoje nós não estamos mais vendo dentro das escolas, né. Então nós estamos vendo crianças de 10 anos, 8 anos fazendo agressão a outras crianças, e quando você vai ver, muitas vezes são exemplos da família. E aí eu queria te perguntar sobre isso, né. Dentro desse contexto aí da neuropsicologia e neuropsicopedagogia, o nome é grande mesmo, né, o efeito da família sobre essa criança, para que as atitudes deles na escola possam melhorar ou acaba sendo um reflexo do convívio, muitas vezes com atividades que não vou falar de agressividade, mas atividades que na família geram, embates, né, ou desavenças. Como é que você entende isso lá na ponta? Quer dizer, essa relação pais responsáveis, a criança e a escola. Vamos trazer isso para a dificuldade de aprendizagem, né. Nós temos muitas crianças com dificuldade de aprendizagem nos dias de hoje? Temos. Isso é um fato, nós estamos vendo todos os dias isso nas escolas, né. Hoje a gente fala: "Ah, a criança está com dificuldade", é TDAH. "Ah, a criança está com dificuldade", pode ser autismo. Tudo a gente coloca na conta de alguma coisa. Verdade. Mas vamos falar a verdade aqui. Existem crianças com dificuldade de aprendizagem? Sim, existem. Mas também existem muitas famílias sem rotina. Muitas crianças sem rotina. Muitas crianças utilizando o celular de forma inadequada. Dormindo muito tarde, né, com poucas horas de sono. Existem muitas crianças que estão lá sem uma atividade física, né? Então, tudo isso impacta na aprendizagem da criança. Se uma criança não dorme bem, no outro dia aquele cérebro não está pronto para aprender. Vai estar um cérebro cansado, irritado, e aí com isso leva o educador ou leva a própria família a entender que há ali uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem que vale uma investigação. Então a gente precisa, antes de tudo, né, tratar a família. A família precisa se conscientizar de que a parte fundamental é dentro de casa, é a rotina. Se a gente não muda a rotina, a gente vai carregar muitas dificuldades e muitos problemas para o ambiente escolar. Uhum. Então, tem que começar dentro de casa, entendeu? Então, não adianta, eu costumo dizer às vezes até que dentro do consultório, não adianta eu fazer o meu trabalho, né, ali intervindo com a criança, trabalhando em cima daquela dificuldade, a escola fazer o papel dela, mas a família não fazer o dela em casa. Hum. Né, porque tem que ter limite, tem que, né, muitas vezes a dificuldade de aprendizagem ou algum comportamento que aquela criança demonstra não é um problema neurológico, é algo que precisa de limite, Verdade, entendeu? verdade. Então basta o limite para você impor, você organizar aquela rotina bagunçada para aquela criança se desenvolver. Eu vou contar só uma história aqui, né, de um momento que eu vivi dentro do consultório, para você entender um pouquinho do que eu estou falando, né, todos aí entenderem. Eu fiz uma avaliação, né, e aí no início a gente tem a anamnese, né, que é o primeiro momento com a família, traz a queixa, enfim, que é o primeiro passo. E aí eu ouvi toda a história da família. Dentro da anamnese, naquele momento da anamnese, a gente já tem um mapeamento, né? A gente já ouve a família, a gente entende um pouco qual é aquele contexto, né, Uhum, familiar, uhum. um pouco do contexto escolar, mas aí é o início, então a gente não pode falar nada. No decorrer da avaliação, e aí eu peço o seguinte: "Olha, como eu vou agora iniciar o processo de avaliação, eu vou pedir que algumas atitudes de dentro de casa mude. Então eu vou precisar da sua ajuda com relação ao uso do celular. Eu vou pedir que nesse período da avaliação o seu filho utilize menos as telas, Uhum. durma mais cedo. Então faça alguns ajustes, né". Então eu peço à família, por estar passando por um processo de avaliativo, ela já faz a alteração ali, a mudança e a gente caminha. No meio da avaliação, Hum. a família às vezes me procura e fala assim: "Gláucia, maravilhosa, só em você estar avaliando já está resolvendo. Ó, a professora está dando um feedback maravilhoso, disse que ele melhorou na escola e que em casa ele está uma outra criança". Aí eu falo assim: "Não, mas espera aí, eu estou no processo de avaliação, eu não cheguei nem no mais importante que é o plano de intervenção". Você consegue Sim, entender? sim, sim. O problema não está na aprendizagem daquela criança, está no comportamento que ela precisa melhorar dentro de casa, nas atitudes, As na atitudes, rotina dela, exatamente. né. Então, quando isso é mudado, a gente vê o efeito. E às vezes não há necessidade nem de uma avaliação.
Hum. né, só a mudança de dentro de casa já surte esse efeito. Então, assim, precisa começar dentro de casa. Muitas vezes a gente perde, às vezes, tempo avaliando uma criança ou a família perde gastando um dinheiro desnecessário Uhum. por uma coisa que só em mudar o ambiente familiar já vai resolver. É isso que você falou faz lembrar uma fala que eu ouvi do psicólogo Léo Fleming, que dá geralmente matéria sobre a parte socioemocional. Hoje é um expoente, né, no mercado de educação, e ele fala que nós estamos vivendo a geração dos pais que querem seus filhos com laudo. Por quê? Porque é uma forma deles se isentarem da responsabilidade dos limites que eles precisam dar, falar: "Não, agora o meu filho tem um laudo, então é tipo assim, tem uma justificativa para ele ter algum tipo de problema", entre aspas, né. Então, isso que você falou é muito interessante, porque é isso que a gente observa. Hoje é uma geração de uma necessidade das pessoas falar: "Não, porque o meu filho, tem algum problema, o meu filho tem algum transtorno". Cara, criança é bagunceira, criança faz arte, criança precisa Criança é correr, movimento, gritar, né, não vai ficar faz parado. parte. Só que as pessoas hoje não querem mais isso, né? As pessoas acham que você começa a estudar, como você foi alfabetizado há 30, 40 anos atrás, você acha que hoje é a mesma coisa. Aí a criança não faz o que você fez, você fala: "Nossa, ele não sabe fazer isso". Gente, é totalmente diferente, né. Eu dou sempre um exemplo, uma vez um pai me perguntou: "Mas por que que vocês mandam aquele pontinho para as crianças ficarem cobrindo, em vez de ensinar a escrever?". Então, a gente é questionado de tudo que a escola faz, sem que a família entenda, e pior ainda, não entendem quando nós pedimos que em casa façam isso que você falou. Uhum. Mude algumas rotinas, né, afine essa relação. Eu acho uma das coisas mais importantes, hoje a moda é a questão da tela, mas eu acho que vai muito além, você falou de um ponto fundamental, as crianças não dormem mais cedo, né, dormem bem mais tarde, perde a regulação de tudo o que tem que fazer, na questão neural principalmente, né, e obviamente afeta diretamente a parte do desenvolvimento e do conhecimento, e com isso os pais não conseguem entender que eles têm que ter uma coisa que você falou, rotina. Criança tem que ter rotina, hora para acordar, hora para estudar, hora para comer. Não é tipo, com certa idade, você quer comer o quê? Ele não sabe o que ele quer comer, gente. Não tem um aprender. Os pais estão ali para isso, Sim. né? E aí a gente recorre a vocês, profissionais, eu falo assim: "Pô, pelo amor de Deus, você pode me ajudar? Dá para você orientar?". Então a sua fala ajuda muito, a escola, e eu acho que aos pais que precisam ter essa atenção, né, de como a gente tem que conduzir essa reavaliação do contexto. Posso garantir que a maioria das crianças não tem laudo, não precisa de laudo. Estou errado, Lau? Não, não. É aquilo, quando a escola ela encaminha, né, é necessário investigar, porque eu costumo dizer que o papel do professor em sala de aula é fundamental, que Uhum. é ele que observa, ele está ali todos os dias com aquela criança. Então, a partir do momento que o professor identificou qualquer atraso, né, seja cognitivo ou comportamental, ele encaminhando essa criança para o profissional, para uma investigação, né, junto com a equipe pedagógica, é muito importante procurar. Então, às vezes, a família vem e fala assim: "Ah, mas a escola não encaminhou", né. "Ah, não encaminhou", mas qual é a queixa? Porque eu logo sinalizo, "Ó, se a escola não encaminhou, porque ela não está vendo nenhuma necessidade", né. E aí quando eu vou conversar com a escola, a gente ouve, né, a parte da escola, a parte da escolar, e a gente entende realmente se aquela criança precisa ou não. Agora é importante dizer também que o neuropsicopedagogo, você, né, falando aqui agora eu lembrei, ele não serve só para dificuldade de aprendizagem, né, às vezes a gente pensa assim: "Ah, eu vou por que que eu tenho que procurar o neuropsicopedagogo? Só quando ele está com dificuldade de aprendizagem?". Não. Se a criança, a mãe, a família quer potencializar alguma área, né, na vida daquela criança dentro da escola, ela pode procurar um neuropsicopedagogo, entende? Uhum. Então eu quero melhorar a atenção do meu filho, a memória, o raciocínio. Eu posso procurar? Pode, não precisa ser necessariamente por conta de uma dificuldade ou de uma queixa, Hum. tá? Então isso é bom deixar claro também. Isso é importante. É, Eu quero abrir um parênteses e te perguntar, a escola muitas vezes quando,
sugere aos pais que observem o filho ou que façam uma avaliação, as escolas são criticadas. Uhum. E nós temos hoje o problema que está acontecendo na educação, que é a judicialização de tudo. Eu tive experiência em algum dos grupos que eu dirigi, de pais se ofenderem, achando que a escola está chamando o filho de problemático. Então, quer dizer, na verdade, você alerta a família porque os professores observaram algo diferente, e na grande maioria, como você mesmo falou, o convívio diário da professora e anos de sala de aula, ela acaba tendo uma percepção afinada Sim, dos detalhes, né? Às vezes nada tão grave, mas que merece precisa uma ser certa investigado, atenção. sim. Mas, hoje, vocês, como profissionais, como é que vocês reagem, quando a escola leva esse assunto para os pais? Veja bem que eu estou falando que os pais criticam as escolas porque estão criando situações que, na maioria das vezes, eles não querem ver também, porque muitos, apesar de receber avaliações, não aceitam. E dificulta mais ainda a questão, de levar essa criança para a escola dentro de um modelo que precisa ser adaptado. E aí reforça aquilo que você falou, se o pai não aceita, ele não vai buscar um laudo final, Uhum. ele vai ficar com aqueles documentos ali que está, no entorno da criança, mas nada efetivo de que tem que ser feito. Sim. Nós conversávamos antes de começar aqui o podcast, da importância do momento que a gente vai fazer o PEI, que é o documento que vai balizar todo o trabalho pedagógico, as orientações técnicas, a importância disso ser feito conjuntamente com essa equipe multidisciplinar. Uhum. E que, na maioria das vezes, existe resistência em que todos sentem na mesma mesa. Porque você dá um parecer, o outro dá outro, pode ser parecido, mas botar todo mundo na mesa e falar: vamos definir uma linha de ação para beneficiar a criança. Como é que você vê isso hoje dentro do contexto escolar e profissional? Porque você faz parte do lado de lá da mesa, mas já esteve do lado de cá também, por sinal, uma ótima professora, muito eficiente, né? E hoje faz esse trabalho que a gente quer que seja mais associada. As famílias têm que entender que nós não estamos num embate, nós estamos num processo de união, de fortalecimento do que a gente quer. Então isso pode ser feito. Explica aí como é que você, como profissional, nesse contexto, enxerga quando a escola sugere um acompanhamento e quando a escola convida a equipe multidisciplinar para estar na mesa num desenvolvimento de um PEI, e aí eu faço uma ressalva: a grande maioria não conhece do processo pedagógico, Então, conhece cada um dentro da sua especialização. sim, Então, vamos lá. O que que acontece? Quando a gente fala dos nossos filhos, né, a gente que é mãe, que é pai, a gente não gosta quando falem dos nossos filhos, né, ninguém gosta. Principalmente quando é pontuar, é mostrar uma dificuldade, uhum, né. Só que a gente precisa qual o papel da escola? A escola precisa ter um diálogo muito sério com as famílias, né. Foi aquilo que você falou, a professora investigou, a professora identificou alguma dificuldade, então ela precisa encaminhar, isso é fato. Quando a família ela tem né, vamos dizer que essa não aceita, né, esse questionamento do professor ou da escola, eu vejo muito por medo, né, daquilo que ela pode encontrar lá na frente, né. Então é como se fosse um bloqueio. Mas a escola precisa ter esse feedback, precisa passar para a família essa dificuldade, né, esse problema. E aí cabe à escola, eu acredito, né, registrar tudo. É muito sério isso, né, Arthur? muito. Quando a gente faz um questionamento à família, a família não aceita, aquilo precisa estar ali, por escrito, que foi falado, né, que foi solicitado, e que a família precisa ter essa em mente que ela precisa buscar ajuda. Quem sofre não são só os professores, a equipe pedagógica, todo mundo sofre. A família sofre em casa, mas principalmente a criança que está dentro da escola, ela sofre. Então ela precisa ser investigada. O que que acontece? Essa família, ela precisa ter essa consciência que ninguém entra num campo de futebol para jogar sozinho. Não adianta você pegar uma bola, enfiar colocar embaixo do braço e ir para o campo jogar sozinho. Cadê o goleiro, né? Cadê o atacante? Cadê o juiz desse time? Todo mundo precisa trabalhar em conjunto,
Porque se não trabalhar junto, a criança não se desenvolve. Então a família precisa ter esse conhecimento, que está todo mundo no mesmo barco e todo mundo tem que remar para o mesmo lado. Não adianta a família estar dentro do barco, só olhando o professor, a escola remar, o pior, tá remando para o lado contrário. A coisa não vai funcionar, né. Então, assim, a gente tem, que realmente, passar para a família a real necessidade, né, e esperar que a família entenda e busque apoio. Então, hoje você falou sobre a questão do registro, né. Uhum. Hoje nós temos muitas famílias que não aceitam que você grave a reunião ou que você transcreva a reunião e o transforme num documento para que seja assinado por todos. Porque muitas vezes você participa de uma reunião onde você acaba falando o que precisa, a outra pessoa ouve o que não quer e questionam a legalidade de você formalizar um documento que seja assinado, né? E como eu falei um pouquinho antes atrás, a judicialização hoje é uma moda na educação. Tudo é para a justiça. Só que as pessoas esquecem de ler as leis efetivas que envolvem aquilo, né. Então, quando a gente fala em montar uma equipe, em fazer um documento que vai balizar o conhecimento técnico com o conhecimento pedagógico, eu preciso efetivamente registrar. Sim. Registrar de forma que todos assinem, não é registrar, fazer o PEI, que é o documento de orientação da escola junto aos órgãos oficiais de educação, não. Isso nós sabemos fazer muito bem, Uhum. mas o que nós queremos é que cada um dos profissionais presentes assumam a responsabilidade do que estão falando, estejam sugerindo, que não permita que haja achismo no processo, Certeza. que infelizmente isso é muito comum, como você falou, uma família vai no especialista, pega o parecer, ele lê e ele entende que o que está escrito ali da forma dele, e que nem sempre tecnicamente é aquilo. Então, você amparar uma criança ou ajustar as atividades pedagógicas para uma criança, pode ser feito de várias formas, várias. Mas não necessariamente você ter uma pessoa sentada da criança o tempo todo, do início ao fim da aula. Porque se você faz isso, você cria uma dependência que nunca mais a criança vai conseguir ser independente. Em algum momento, ela vai ter que se desprender disso. Então, a nossa maior preocupação hoje é esses achismos, né? E vem geralmente das famílias, tá? Raras exceções, a gente encontra profissionais também que tentam entrar numa seara, como eu falei, que não conhecem, Uhum. né? Nós vivemos uma experiência de uma profissional que botou em xeque o desenvolvimento de uma criança e nós tivemos que perguntar: há quanto tempo você acompanha o desenvolvimento dessa criança? Quantas disciplinas você viu que ela desenvolveu ou teve queda no rendimento? A pessoa não tinha respostas. Ela queria muito mais vender o serviço para a família do que efetivamente, ter um trabalho responsável com aquela criança. Porque você sabe, e quero que você me confirme isso, esse trabalho não se faz em um mês. Não, Não estala um eu dedo e sei. você lê a criança, vai escanear e falar: "Tem isso, 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 faz isso", é impossível. Uhum. Então a gente observa, primeiro, uma rotatividade muito grande de profissionais que acompanham as crianças, né. Um profissional falou alguma coisa para o pai que ele não gostou, ele vai lá e muda. Aí vai no outro, outro fala outra coisa, aí encontrou um que falou aquilo que ele queria ouvir. Aí, pô, Esse esse é bom, é, esse esse é bom. E na verdade não é isso que a gente busca, né. Então você falou das angústias e tal, a escola fica muito angustiada, né. A uhum. escola sabe da responsabilidade e você como professora, sabe o quanto nós estamos lá no dia a dia buscando alternativa para conversar com a criança, buscar a melhor forma de adaptar, conversar com os pais com toda a forma de respeito, cuidado, atenção, orientação, e que hoje a gente não está tendo esse essa empatia, né, por parte de muitos responsáveis. Eu acho que realmente a internet está fazendo uma deseducação disso, Muito sério. né. Então a gente vê cada pessoa falando absurdos, né, ou estimulando os pais a cometerem erros, porque são desinformados, né, seja da lei, seja do conhecimento, seja da técnica, e aí aparece o pai aflito,
que é normal, como você falou, é o seu tesouro, é o seu filho, ninguém quer problema com filho, Com e eu vou certeza. falar para você, ó, ou você faz como eu quero, ou eu vou te colocar na justiça. Só que eles precisam entender que nós temos um trabalho que é feito diariamente com aquela criança que ele quer judicializar contra a escola. Será que ele tem o conhecimento suficiente e o embasamento certo do que acontece? Será que tudo que você me manda escrito num papel, ele tem que estar ao pé da letra? Ou eu posso, dentro dos padrões pedagógicos, baseados em conhecimentos, pegar a sua orientação e E transformar adaptar na e ajustar, atividade? sim. Como é que isso funciona? Como que você entende isso e como você deixaria a mensagem para os pais para que a gente possa finalizar esse nosso podcast? Então, o primeiro, a família precisa ver a escola como uma parceira, né. Muitas vezes, hoje em dia, eu percebo que, às vezes, os pais vão muito armados para a escola, né, como Uhum, você falou, eles impõem muitas coisas sem ter consciência e conhecimento sobre aquilo. O que que acontece? Quando a gente monta um PEI, e o PEI não é feito somente, a escola é responsável por esse PEI, o uhum, PEI ele é o Plano Educacional Individualizado, e ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né. Então, se ali tem o relatório do fonoaudiólogo, ele precisa trabalhar junto com o PEI. O neuropsicopedagogo ou psicopedagogo que fez a avaliação precisa dar um suporte a esse PEI. uhum, Então a escola, a família tem que estar presente nesse PEI. Então, para você entender, ele é feito em conjunto, né, a escola não faz isso sozinha, né. E a gente tem que entender que, a partir desse PEI, junto com a escola vai colocar ali o educador que está dentro de sala de aula com essa criança, ele vai ajustar vendo as necessidades, alcançando as necessidades daquela criança, né. uhum, Não necessariamente aquilo que eu trabalho no consultório, que eu coloco o que funciona, o que não funciona, que é a minha colaboração no PEI, a professora tem que seguir à risca aquilo ali. uhum, Então ela está dentro de sala de aula, ela tem ela sabe da realidade da sala, ela sabe a realidade daquele aluno e o que que ela pode tanto melhorar ou tirar se ela não né, perceber a necessidade. Então é feito em conjunto. O que que a gente precisa ter consciência, Arthur, é que uma criança, a partir do momento que demonstrou uma dificuldade de aprendizagem dentro da sala de aula, dentro do ambiente, né, institucional, escolar, ele precisa ser encaminhado para uma avaliação. Isso aí é fato. hum, A gente não pode ficar no achismo, como você falou. O uhum, achismo, ele é um campo muito perigoso, uhum, porque a partir do momento que a gente fica no achismo, a gente achando que pode estar ajudando aquela criança, adaptando algumas coisas em sala de aula, né, porque muitas coisas que a gente faz ali de adaptação, a gente não precisa ser necessariamente para uma criança que está com dificuldade, sim, até, claro, né, se você for ajustar algumas coisas, você vai abençoar, vai ajudar várias sim, crianças ali. sim, Mas quando a gente faz uma adaptação sem necessidade, né, no achismo, eu acho que essa criança tem lá um TDAH, vou ajustar aqui, vou adaptar tudo que eu acho que é necessário para ela. Às vezes a gente, no lugar de estar ajudando, a gente está atrapalhando. Porque aí lá na frente, quando essa criança for cobrada, você facilitou a vida dela sem uma necessidade. uhum, uhum, Entendeu? Então a gente precisa, ponto principal, investigar, fazer um mapeamento da cabecinha, do cérebro dessa criança, saber como que ela compreende as coisas, como que ela aprende, de que forma ela aprende, ou investigar o que que está causando aquela dificuldade de aprendizagem ou transtorno, porque tem diferença o que que é dificuldade e o que que é transtorno, né. uhum, Dificuldade é algo momentâneo, às uhum, vezes é a rotina da criança em casa certo, tá lá, que precisa ser ajustada, que não é, isso causa uma dificuldade de aprendizagem. O transtorno era algo neurológico, então não tem como a gente, acabar com o transtorno, uhum, tá ali, uhum, tá com a criança, entendeu. Então a gente precisa investigar a fundo para poder intervir da melhor forma possível. Então pais, né, que ouvem da escola uma queixa, que há necessidade de uma investigação mais profunda, não perca tempo, porque tempo eu costumo dizer que é precioso para a criança. beleza, Glaucio. Nós já estouramos nosso tempo, mas eu vou ousar em fazer uma nova pergunta, que a gente fala muito sobre isso, né? As crianças estão já nascendo quase que falando, né? Daqui Uhum. a pouco, como algumas imagens de inteligência artificial já vão nascer andando. Eu te perguntaria, pela sua área de atuação, você acha que essas crianças com essa idade, 8, 9, 10, 11 anos, já conseguem perceber que eles podem
manipular algumas coisas dos pais, percebendo onde eles conseguem facilidade ou conseguem explorar aquele ponto fraco para que se torne um benefício para ele? Com certeza, com certeza. Até uma Preste criança atenção, pai, que ela está falando. não, até uma criança de 4, 5 anos consegue isso, Arthur, né. A gente conhece a birra, a famosa birra, Exatamente. né. No momento que a criança tem um comportamento em que os pais ali fazem a vontade da criança naquele momento, a criança já entende que quando ela faz novamente aquele comportamento, né, aquela ação, ele vai conseguir o que quer, ela vai conseguir o que quer, né. Glaucia, Então, eu com quero te certeza. agradecer muito. Eu Eu fiz que essa agradeço o pergunta convite. porque a gente tem observado o quanto as crianças vão na secretaria da escola ou na coordenação pedindo para ligar para os pais falando que estão passando mal, né? Para os pais poderem ir lá. E muitos não estão sentindo nada. Aham. Mas isso é importante para vocês entenderem como que esse mundo dentro da escola, né, que passa na cabeça das crianças. Então, as informações da professora Glaucia são fundamentais, com certeza vamos ter muito o que falar aí em outros programas. É uma área que está cada dia mais latente dentro do convívio da escola, família e criança. E eu quero agradecer a professora Gláucia Gonçalves, neuropsicopedagoga, que esteve hoje aqui no nosso programa, iniciativa da creche Escola Sagrada Família, onde a nossa preocupação é orientar você, ajudar você e estar à sua disposição. Podem fazer suas perguntas também aí no chat do nosso canal, que isso nos orienta a trazer algumas perguntas aqui para os nossos convidados. Muito obrigado, um abraço, até a Obrigada, próxima. agradeço.